Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, o podcast aqui do Grupo JM. Estou aqui do meu lado com o meu parceiro de podcast, André Koala. Ei, André. Excelente, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. E ó, hoje tem história, hein? E história boa. Cara, hoje nós estamos com um convidado muito querido nosso, uma pessoa muito próxima da gente. A gente está aqui com o Anselmo Júnior, da American Tour. E aí, Anselmo, tudo bem? Como vai, Rafa? Como vai, André? Tudo bem? Um prazer enorme para mim poder estar aqui participando desse podcast com vocês. Muito legal. A gente já estava querendo ter você aqui com a gente, porque a gente gosta aqui, Anselmo, de história de empreendedorismo. E quem imagina que tem história de empreendedorismo é você, teu pai, tua família, né? Porque vocês empreendem em família, é uma coisa que eu admiro muito e depois a gente vai falar sobre isso também. Eu queria que você começasse contando um pouco a história da American Tour, como tudo começou, dá o cenário aí pra gente que a gente já vai puxando algumas perguntas de empreendedorismo no meio do caminho. Com certeza, Rafa, com certeza, André. Vamos lá. Primeiro que turismo, empreendedorismo são coisas totalmente interligadas. Meu pai começou lá em 1993, então foi uma história muito bacana, porque ele era colaborador de uma agência de viagem, exatamente no mesmo prédio que nós estamos hoje. E essa agência, por uma razão, ela acabou vindo a fechar as operações. E meu pai estava lá como um colaborador e falou, olha, eu gostaria muito de poder continuar. Tinha meia dúzia de mesas, de cadeiras ali e tudo mais. Ele falou, posso ficar com essas mesas? Posso ficar com essas cadeiras? Falei, Anselmo, a gente tá fechando aqui, pode ficar, é tudo para você. Ele chegou no dono do prédio, que inclusive é o dono do prédio até hoje, e falou, olha, eu tô começando a um negócio aqui, eu gostaria que o senhor me desse aí, por gentileza, alguns meses de carência, de isenção, será que seria possível? Ele ficou meio assim, né, mas falou, não, vamos lá, eu consigo 3 meses para você. E foi assim que ele começou. Naquela época, meu pai é da época das antigas, né? Hoje em dia a gente vai comprar uma passagem aérea, você tem no celular, você tem no computador. Naquela época era tarifação, era calcular a latitude por longitude, você calculava a quantidade de milhas e tudo mais. Então meu pai é das épocas das antigas, sabe? E foi assim que ele começou a agência sozinho, né? Foi assim que ele começou a trabalhar. Ele já tinha empreendido antes? Não, foi... Nunca tinha, mas cara, meu pai ele já fez de tudo. Né? Ele já foi vendedor de consórcios, ele pegava a pastinha, ele brinca, né? Pegava a pastinha debaixo do braço, ia batendo de porta em porta para poder vender consórcio. Ele já trabalhou em companhia aérea, em curso de tarifação na época, na Lloyd Aero Boliviana. Então, teve que fazer um curso lá em Cochabamba, exatamente para poder aprender como que eu calculo tarifa pela quantidade de milhas e tudo mais de viagem. Cara, ele já teve pastelaria, ele já teve padaria, mercadinho. Então, o empreendedorismo sempre teve muito latente, assim, ele sabe? É muito carismático, quem conhece ele, conversa meia hora com ele, quer comprar o que ele tiver vendendo. Exatamente, exatamente. E até a história, na época que ele começou, fazia muito câmbio, né, de dólar e tudo mais. E ele tinha uma pessoa que chamou ele, que queria vender dólar, e ele foi vender para uma outra pessoa que queria comprar dólar. Quando ele foi ver, ele falou, vamos se encontrar para a gente poder fazer essa venda. Quando ele foi ver, era o pai e o filho. O pai tava querendo vender, o filho querendo comprar, e falou, caramba. Não precisava nem de mim aqui, né? Exatamente. Então, ele sempre foi muito vendedor, ele sempre foi muito carismático mesmo, sabe? E o que você der na mão dele, ele vai montar uma estratégia e vai vender, vai entendeu? Fazer acontecer. Como foi esses primeiros anos aí do negócio? Teve dificuldades iniciais? Muitas, né? Assim como todo empreendimento, assim como todo empreendedor, a gente passa por dificuldades. Ao longo da nossa trajetória, aí desde 1993, alguns momentos são bons, alguns momentos nem tanto. Então ele sempre fala, nos momentos bons a gente não pode achar que a vida vai ser só um mar de rosas, né? A gente tem que sempre se preparar para quando vier uma onda ruim, para quando vier uma situação que necessite de uma reserva, que necessite de algo assim. Então, esse início foi bem desafiador. Mas olha que tinha aprendizado, né? Não vou deixar passar essa. Porque aqui a gente gosta de pescar esses aprendizados, né? Às vezes a gente dá como certo um futuro que a gente não tem certeza. Até porque nem tudo depende da gente também. Tem fatores externos que estão fora do nosso controle, né? Então, nem sempre a trajetória, aliás, eu não conheço trajetória de empreendedorismo, que é uma curva, uma linha reta assim, que vai subindo, né? Tem altos e baixos.
E se você não aproveita a alta para se preparar financeiramente, muitas vezes, fazer reservas e tal, você fica muito exposto a risco, né? E se você é muito agressivo, que o empreendedor tende a ser agressivo, né, André? Uhum. E legal, a agressividade tem que ter para ir para frente do mercado, mas tem que botar um pezinho no chão, né? E isso é uma visão que teu pai tinha, né? Muito, desde o início ele sempre foi assim. Ele sempre gostou de arriscar bastante, ele sempre gostou de ser ousado, né? Mas tem que ter um pouquinho o pé no chão. E, como a gente está falando, né, nós somos uma empresa familiar. Nós Isso. começamos como uma empresa familiar. Quem sempre foi o pezinho no chão dele foi minha mãe, que Ah, iniciou a empresa juntamente com ele, né? Então, seu Anselmo, que é meu pai, e a senhora Raquel, que é minha mãe, foram eles que começaram a agência. Meu pai na parte comercial e minha mãe na parte financeira. Então, um puxa do lado, o outro puxa um pouquinho do outro. Vendedor quer vender, o financeiro quer receber, né? e o Assim, equilíbrio é o mais importante, né? E em que momento, a gente tá falando de empresa familiar, né? Em que momento que entra o Anselmo Júnior nessa história, né? Que você olhou e falou, acho que eu vou entrar com o pai, ou não, no início falou, não quero nada a ver com isso. Como é que foi a sua história entrando na empresa? vamos lá, foi bacana. A American Tour começou em 1993, que é a nossa agência para o mercado consumidor, para o B2C. E ao longo do passar dos anos, nós fomos crescendo e nós vimos a necessidade de atender a outras agências. Então, em 2009, meu pai e minha mãe na época ainda, formataram a American Travel, né? Meu pai sempre muito criativo nos nomes. Formatou a American Travel Operadora, Tá. que é a qual a gente acaba vendendo para as agências de viagem. Quando ele formatou a American Travel, ele estava precisando de pessoas de confiança para poder dar suporte e continuar crescendo, né? E nessa época eu estava jogando futebol. Então eu tinha meus 18 anos de idade, estava jogando futebol. Craque. Craque. No auge É da o que eu carreira. achava que eu era, né? É o que eu achava. E nesse meio tempo, eu fui vendo que a minha carreira como jogador não ia ter futuro, né? É muito competitivo, né, cara? Muito competitivo. Eu estava desde os meus 12, 13 anos de idade morando fora, tentando jogar futebol. E aí eu vi, olha, o pai tá crescendo, tá expandindo, a empresa tá expandindo e tá tendo a necessidade. Tanto que, Rafa, eu fui voltar terminei o colégio e tudo mais enquanto eu jogava futebol. Eu fui voltar para a empresa, eu tinha 22 anos de idade, fui iniciar na empresa. E foi aí que, inclusive, eu fui fazer minha faculdade, que é aí que eu fui fazer o que eu deveria abre aspas, ter feito quando eu saí do colégio, com 18 anos, entendeu? Mas isso foi muito bom para mim, foi excepcional. Por quê? Eu consegui já estar um pouco mais maduro na faculdade, já com 22 anos, tendo passado por algumas coisas. E o que eu aprendia na faculdade, eu conseguia colocar em prática, sabe? Então, para mim, a prática ficou muito mais fácil, porque já estava com o negócio em andamento e tudo mais. Então, eu tinha meus 22 anos, faz 11 Pelo que eu anos. entendi, foi uma coisa que veio de você, né? Não foi o teu pai falando, não, larga o futebol aí, vem e tal. É, claro que eu imagino que seu pai ficou muito feliz de ter você no negócio, mas o importante é que tenha sido uma iniciativa sua, né? Porque é um desejo seu, né? E não uma imposição, né? Que muitas vezes acontece, né? É verdade. E a gente vê e admira como vocês empreendem em família, tem o teu irmão também. E tem muita gente, às vezes, Anselmo, que eu vou visitar muita empresa e tal para falar da consultoria. E o cara fala assim, eu pergunto assim, tem mais gente da família que o negócio? Aí o cara às vezes responde assim, não, Deus me livre. Eu falo, meu amigo, seguinte, não sei de onde você tirou esse conceito que isso é algo ruim. Pelo contrário, isso é um potencial, se bem organizado, se trabalhado, com gestão, com respeito. Isso é um potencial forte, né? Inclusive, empresas que são extremamente profissionalizadas e não têm esse componente, às vezes pensam muito no curto prazo. E a família não Verdade. pensa no curto prazo, pensa no longo prazo. A longevidade do negócio. E vocês são um exemplo nisso, né? Porque a gente vê que vocês se gostam, estão sempre junto na empresa, fora, o tempo todo, e a gente que observa entende isso, e isso reflete no negócio, né? Totalmente. É até interessante você falar isso, Rafa, porque o slogan hoje da American Travel é segurança em viajar com a nossa família. Então, nós entendemos que o fato de trabalharmos em família, isso poderia ser uma vantagem competitiva e não um demérito e não algo ruim, onde muitas vezes, como você falou, né? O pessoal fala, poxa, mas atrapalha, tem briga, tem tudo. Não. Se cada um tem o seu papel muito bem definido dentro da empresa e você toca a empresa de uma maneira profissional, embora esteja no ambiente familiar, você consegue alçar novos voos, você consegue pensar lá na frente.
Família você não pode pensar no hoje, né? Você pensa lá na frente. Sim. Então, isso pra gente funcionou muito, tanto que a gente utiliza hoje no slogan da American Travel, a gente utiliza essa segurança em viajar com a nossa família, porque a gente acredita que isso é um diferencial, traz segurança, traz credibilidade para quem tá comprando, entendeu? Eu queria tocar num ponto da história que a gente tem que falar, porque é um ponto de impacto. No último episódio, a gente conversou sobre isso com o Luiz Pascon, né, que trabalha com eventos, e imagino que o turismo seja do mesmo nível. Como foi ter uma empresa de turismo no meio de uma pandemia global? Lembra que no começo a gente tava falando de alguns desafios, né? Isso. Cara, sem dúvidas, a pandemia foi um dos principais desafios aí que nós passamos, porque a pandemia ela atingiu todo mundo em cheio, né? Os empreendedores, as empresas, lockdown e tudo mais. Mas o turismo, você não podia vender, você não tinha o que vender. Empreendedores ali do setor alimentício, pô, bombaram, porque... Podia fazer um delivery. Exato, o delivery ficou super em alta, ninguém podia sair, todo mundo pedia delivery em casa. Mas o turismo, nós estávamos com as fronteiras fechadas, então você não podia viajar dentro do Brasil, Estados Unidos com fronteira fechada, Europa com fronteira fechada, Ásia, você não podia ir para nenhum lugar. E qual que era o problema? Eram dois, eu não podia vender, nós ficamos praticamente 1 ano sem vender, e todo mundo que tinha comprado não podia viajar. Tava tudo congelado. Então tava com 2 problemas. Não tinha como fazer receita, não tinha como rentabilizar e tinha um problema de quem já estava comprando. E aí o que acontecia? Tinha pessoas comprando em cartão de crédito, tinha pessoas comprando em boleto. Na época a gente ainda aceitava a forma de pagamento do cheque e todo mundo suspendeu os pagamentos. Sim. Então até provisionamentos futuros que nós tínhamos de entrada, eles foram secando porque não tinha, entendeu? E aí nessa hora que aquilo que nós falamos no começo vale muito a pena. Na época boa, você tá surfando, você não pode achar que vai ser só para cima. Você tem que entender que você precisa fazer uma reserva, você precisa entender que você precisa se preparar para quando vier uma onda ruim. A gente nunca espera, a gente nunca quer que venha uma onda ruim, mas a gente tem que se preparar para isso. Então foi extremamente desafiador. Nós ficamos 12 meses sem faturamento. 12 meses sem absolutamente nenhuma venda. Mas aí vem o espírito empreendedor. E para nós não é motivo de demérito nada. Sabe o que nós fizemos durante a pandemia? Eu sei. Fala Você aí. sabe, né? Sei. Não só sei como consumir. Olha lá. Nós trabalhávamos de lockdown, das 9 da manhã até as 18 horas. Dava 18 horas, a gente ia fazer pastel, cara. Sim. Nós abrimos uma pastelaria na pandemia, porque o iFood, o delivery tava em alta. Então a gente foi para esse segmento. Cara, era meu irmão ali no caixa, eu cortando pastel, meu pai na fritura, minha tia reuniu a família. Entendeu? Então a família junto ali. Minha mãe ali junto também, todo mundo, entendeu? Parabéns, porque assim, eu vou falar um negócio. Eu lembro quando você fez, a gente pediu. E às vezes tem um componente do ego que atrapalha o empresário. E não é demérito nenhum fazer o pastel, né? Mas eu entendo que muita gente pode pensar assim: eu não vou ficar ligando para as pessoas Não vou me submeter a isso. Não, porque eu vou me humilhar e tal. E cara, o espírito empreendedor de vocês, do teu pai, e eu elogio aqui, se mostrou nessa hora, sabe? Não, é o que a gente precisa fazer aqui para passar por essa fase difícil. Eu vou usar minha rede de contato e vou trabalhar, eu vou vender pastel. Então, hoje, quando a gente avança, depois vamos falar do momento atual e ver vocês aí surfando e andando muito bem, é muito fácil olhar esse cenário, mas quem olha para trás e vê o que vocês batalharam, cara, vê como é que é o empreendedorismo na prática. Não adianta, né? Às vezes na teoria é tudo muito bonito, né? Na teoria, se acontecer uma crise, eu faço isso, faço aquilo, mas na prática... É outra história. É outra coisa, né, André? E como que foi, Anselminho, a retomada? Como que foram os primeiros passos? Como que foi? Você consegue contar pra André, gente? a retomada, ela foi, para nós, ela foi muito boa, mas porque nós fizemos algo diferencial. As fronteiras estavam todas fechadas depois desses 12 meses. E nós começamos a vender futuro. Dali 12, dali 18 meses. Eu fui comprei o futuro, paguei muito barato para ir para Disney. Não é verdade, Rafa? Foi porque tava tudo fechado. Para você ter uma ideia, um dos primeiros países a abrir as portas foi as Maldivas. E aí o que acontece? Você vai fazer uma viagem para as Maldivas, é um destino caro, é um destino de luxo.
Cara, na época, casal indo para as Maldivas por 14, 15 mil reais um casal, com all inclusive, naqueles bangalôs sobre a água. Um preço regular daquilo é 40, 50 mil reais. Entendeu? Cara. Então, o que nós começamos? Nós começamos a vender os destinos que estavam abertos, que eram pouquíssimos, e nós começamos a vender futuro. Então, por exemplo, eu quero ir para Orlando, as fronteiras estão fechadas, mas eu estou vendendo daqui 18 meses, que daqui 18 meses os Estados Unidos não aguenta ficar com fronteira fechada por 18 uma meses. distância assim. Não foi, Rafa? Paguei barato. Eu podia parcelar, às vezes não tinha, podia parcelar no boleto em 18 vezes, até antes da viagem, ficava barato, a viagem estava barato porque ninguém queria comprar, o cliente conseguia comprar parcelado, o que facilita também o processo, e enquanto isso todo mundo estava com medo de vender para que isso acontecesse novamente. Nós falamos, não vai acontecer novamente. Foi uma aposta que nós fizemos, aí vai aquela pitada de ousadia, né? Sim, sim. Então nós tivemos essa ousadia de falar, não, nós vamos fazer. E nós fizemos mais uma coisa. As nossas empresas hoje, né, nós temos, no nosso carro-chefe é Orlando. Né? A gente tem grupos para Orlando praticamente todos os meses do ano. A gente não tinha, a gente tinha alta temporada. Era janeiro, julho e uma outra época sazonal. Meu pai falou assim, nós vamos fazer grupo todo mês. Mas pai, estamos na pandemia, você vai ver como vai bombar. Nós vamos fazer grupo todo mês. Previsão dele. Nós não tivemos um grupo que saiu sem ninguém. Só que o que ele fez? Ele falou, nós vamos fazer, mas eu vou honrar. Se tiver 2 passageiros, se tiver 3 passageiros, nós vamos sair. Eu vou empatar, eu vou tomar até um prejuízo nesse início de projeto, mas vai ser a maneira que nós vamos conseguir se consolidar no mercado como uma agência, como uma operadora que vende grupo para Orlando e que honra. Porque você imagina, você é o cliente, você comprou uma viagem em grupo, por exemplo. Comprou lá comigo. Aí chega 30 dias antes da viagem, eu vou ligar para você, André, infelizmente, eu fui incompetente, não consegui vender, só tem você, sua esposa e seu filho. Azar o seu, eu tô te devolvendo dinheiro. Ou vai lá, qualquer coisa você me liga. Cara, você vai falar, Selmy, não quero dinheiro. Eu quero a viagem. Minha filha tá sonhando e tal. Eu me programei financeiramente, eu me programei as férias, o meu trabalho, o sonho. Você gerou uma expectativa. Exato. Se você tem um filho, você gera uma expectativa. Então ele falou, não, nós vamos honrar, mas nós vamos colher lá na frente. O Anselmo, e aí de um tempo pra cá, eu vi algumas publicações, né, que você manda pra gente. Eu vi, por exemplo, safari na África. Eu vi, por exemplo, caçada de aurora boreal na Dinamarca. E aí, da onde que vieram essas ideias aí? Porque isso não é grupo Disney. Exatamente. Isso já é outra linha, é outras fontes, né? Totalmente. Nós nos consolidamos, né? Foi um trabalho árduo, nós nos consolidamos como uma agência, uma operadora de Estados Unidos, de Orlando. Mas eu não vivo só disso. A gente tem um presidente lá nos Estados Unidos que, de repente, a qualquer momento pode modificar situações de visto, uma relação Brasil-Estados Unidos que numa hora tá boa, uma hora tá ruim, $1 que uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Então, são vários fatores externos que interferem no nosso negócio. Mas, se eu ficar só esperando o que vai acontecer lá fora, não posso, eu tenho que tomar as atitudes de prevenção. Então, aí o que nós fizemos? Vamos diversificar. Então, vamos trabalhar no segmento de grupos, vamos trabalhar com África do Sul, que está um destino exótico em alta. Vamos trabalhar com caçada da aurora boreal. Vamos trabalhar, tá uma demanda muito grande, e eu falo que é muito sazonal, Japão. Cara, Japão, muita gente tem solicitado Japão, Coreia, que quer conhecer coisa diferente, abrir os caminhos para a Europa, entendeu? Só que tudo isso, não adianta eu só chegar da noite pro dia e falar, olha, vou mudar a minha operação, agora a partir de agora eu vendo Europa, eu vendo Japão, eu vendo... Não, é um trabalho. Você tem que ter uma estrutura, exatamente. Tem que ter tudo pronto. Né? Porque, o Rafa e André, se eu simplesmente revender o que tem no mercado, eu fico igual a todo mundo. Eu tenho que ter o meu diferencial. Qual que é o meu diferencial? A operação própria. E você tem uma concorrência que a gente já conversou sobre isso no passado, que antigamente eu tinha preconceito contra a agência de turismo. Fala, eu vou lá na internet e compro, pra quê? Vão ganhar em cima de mim, né? Nossa, como eu tava errado. Primeiro que os preços não são diferentes, em alguns casos até são melhores da agência, em muitos casos. Segundo que você ter o respaldo, a segurança, a orientação, você ter um problema, você tem alguém por trás ali, eu tive problemas que vocês resolveram na hora, muito fácil. E a segurança, né? Que é um ponto que a gente procura, principalmente nos grupos, né? Que, eu tenho medo, vou lá, não, vamos um grupo, que a gente vai te pegar na mão e vamos junto, né?
Isso é uma coisa que é um valor agregado muito forte, comparado a quem compra lá no Booking ou em qualquer lugar e já vê direto, né? É verdade. Por exemplo, você tá com uma dor de ombro. Você vai procurar quem? Um ortopedista, um especialista na área. Você vai procurar o clínico geral vai te orientar para um ortopedista. No segmento do turismo não é diferente. Nós somos especialistas em viagens. Você tem o seu negócio. O André tem o negócio dele. Cada um de nós temos nossos negócios, nossos trabalhos. A viagem é aquela época que você não quer ter dor de cabeça com nada. Você não quer transformar isso num estresse. Num pesadelo. Você já tem estresse o ano inteiro no seu trabalho. Na hora que você tá de férias, você fala, poxa, agora eu quero relaxar. E aí, de repente, você tendo a possibilidade de ter o mesmo preço, igual ou até muitas vezes menor do que o que você encontra na internet, mas tendo o respaldo, sabendo que alguém vai cuidar disso para você, que alguém vai procurar as melhores opções, as melhores tarifas. Pô, de repente mudou meu voo. Pô, a agência tá lá, tá Não vendo? quero ficar 1 hora no telefone com atendimento. Exatamente, com atendimento automático, Isso. sem você saber se aquilo vai ser solucionado ou não. E isso foi uma das lições que a pandemia também trouxe para as pessoas. Muitas pessoas que tinham comprado na internet, infelizmente, acabaram tendo muitas dificuldades para remarcar viagem, para realocar, porque Isso aquilo sem bombou, falar entendeu? dos golpes, né? Muito, Rafa. Infelizmente, na época da pandemia, muitas empresas se surgiram como as salvadores da pátria, né? Exemplos aí de empresas que hoje estão fora do mercado, a Urbi, Hotel Urbano, 123 Milhas, que tinha propaganda em todos os aeroportos brasileiros e que não conseguiram honrar. Por quê? Vendiam preço abaixo de mercado. Não tem mágica. Essa caneca aqui, ó, ela custa, um exemplo, R$10. Se eu vender a 5, eu tô tomando prejuízo, mas aí o que acontecia? Eles precisavam vender 2 canecas para pagar uma. Sim. Então, enquanto tá vendendo, enquanto tá Lindo. entrando, beleza. Mas e a hora que o fluxo de entrada diminui? Os caras não conseguem honrar, por quê? Porque estão praticando preços fora de mercado. E isso é uma lição pra gente, empresário, né? Sim. Na época, os meus colaboradores iam falar, mas e aí, nós não vamos Eu imagino, porque competir com eles? os clientes se viam reclamar, então eles sentiam a pressão, né? E aí eles Exato. iam para vocês, falavam, e aí, né? Não dá pra gente chegar nesses valores. Eu falo, vocês querem ter uma empresa que vai cobrir esses valores ou vocês querem ter uma empresa com uma longevidade? Vocês querem ter uma empresa sólida, Lógico. E entendeu? o que a gente vende não é o menor preço. O que a gente Exato. vende é o serviço, é a Exatamente. proximidade. E como surgiu o negócio das franquias, né? Que foi outra sacada de vocês aí. Depois teve a operadora, franquia. Como é que é? Conta aí como é que é esse negócio da franquia. A gente precisava expandir, né? E você expandir por si só, imagina só, a American Tour, né? Nós, em 2020, na pandemia, tivemos a ideia também do segmento de franquias, mas você expandir por si só é caro. Como é que eu vou dar conta do que está vendendo em Americana, em Limeira, em Piracicaba, em Rio Claro? Eu teria que ter uma estrutura muito grande e você começa a perder o controle, você começa a inchar, o seu custo fixo começa a aumentar, você começa a ter que vender cada vez mais para poder cobrir somente os custos fixos. Então, qual que foi a nossa ideia? Qual que é o modelo de expansão viável para nós, que seja barato para nós a expansão e que seja sustentável, né? Que eu tenha outros empreendedores se juntando a nós para poder realizar os sonhos das pessoas, que é isso que nós fazemos, né? Quem trabalha com viagens, nós transformamos os sonhos em realidade e, consequentemente, ganhar dinheiro, que é o objetivo de todo empreendedor. Então, foi aí que nós tivemos a ideia de trabalhar com o segmento de franquias. Rapidamente, de onde veio? Meu pai foi árbitro de futebol, né? E, na época que ele era árbitro de futebol, o Vanderlei Luxemburgo, treinador de futebol, todo mundo conhece, convidou meu pai para ser coordenador do curso de arbitragem de uma faculdade de futebol que o Vanderlei fez, que era o Instituto do Futebol Vanderlei Luxemburgo, IWL. Ele vendeu 42 franquias em 3 meses. E meu pai trabalhou nessa parte de coordenação do curso de arbitragem. E na época, eu gosto sempre de mencionar ele, é o seu Davilson, foi a pessoa que fez a estruturação e que vendeu essas 42 unidades. O que meu pai fez? Meu pai chamou o Davilson, vem cá. Fica aqui com o Anselminho. Cara, o que eu aprendi com esse cara, aprendi muito com meu pai, com a minha mãe, com todo mundo, mas o que eu aprendi com esse cara na parte de apresentação, na parte de franquias, juntos nós estruturamos a American Tour para poder vender no segmento de franquias.
E aí a gente começou depois da pandemia, então foi fazendo análise de mercado e tudo mais que é necessário, né? O que outras empresas do segmento já estão fazendo? Franquia é o melhor modelo, representação é o melhor modelo. A gente entendeu que a franquia, se você dá algo para alguém, ela vai ser menos valorizada do que se a pessoa tem que investir no negócio e ela depender daquilo para poder vender. Então foi aí que nós começamos. A gente tem hoje uma franquia de loja em Caraguatatuba, né? E nós temos várias franquias home office, né? E isso é o mais legal de tudo. Porque as pessoas, elas conseguem manter o emprego delas. Eu tenho um franqueado que ele trabalha na prefeitura, mas, ao mesmo tempo, em paralelo, ele é franqueado da American Tour. E ele consegue ter a sua renda extra no final do mês. Legal. Eu tenho um franqueado que ele é dono de padaria lá na Baixada Santista. Mas, ao mesmo tempo, ele é franqueado para ele fazer a renda extra. O menino novo, que inclusive viajou com a gente para Disney. Ah, que sabe? legal. E aí, isso é legal. A gente começou a vender as franquias, principalmente para pessoas que já tinham sido nossos clientes, sabe? Networking também. Cara, e a visão que o seu pai tem é um absurdo, né? A visão de longo prazo, a visão de expansão que ele tem. E é um modelo E muito, networking, muito bacana, porque às vezes a gente fala de empreendedorismo com a boca cheia, que é até aquela palavra grande, né? E a gente acha que é tipo montar um negócio, investir 5 milhões e montar... E, pô, estamos falando de um modelo de empreendedorismo, até quem quiser saber, procura American Tour, American Travel, com investimento baixo, que você trabalha de casa e você está empreendendo. Baixíssimo, Você André. tem que vender, você tem que se movimentar, então é um empreendedorismo na veia. Se você crescer, expandir, quem sabe faz com um modelo loja ou não, aquele modelo já está legal para mim. E é um jeito de empreender com mais controlado, aproveitando o know-how de vocês, né? É baixo custo de investimento, R$ 7.500 você pode já começar o seu negócio. E a gente trabalha num modelo de franquias diferente, porque muitas franqueadoras, elas pegam o lucro do franqueado, então elas vão no percentual e tudo mais. A gente trabalha com taxa fixa. Então, ou seja, quanto mais o cara vender, ele já tem provisionado aquilo que ele vai gastar por mês. Quanto mais ele vender, vai ser aumento quase que direto no lucro, sabe? Então, isso é outro diferencial muito grande. E como o André tinha falado, cara, modéstia à parte, eu admiro muito a maneira de pensar do meu pai, exatamente por isso. O empreendedor não tem jeito. Ele tem que ser ousado, ele tem que arriscar, mas ele tem que ter um pé no chão. Entendeu? Mas muitas vezes aquela ousadia, aquele arriscar, não é você atirar no escuro, né? É você arriscar sabendo onde você está pisando, conhecendo o mercado onde você está inserido, né? Abrir novos canais, abrir novas frentes de fazer resultado com a empresa. A gente trabalha aqui com um ecossistema de marca. Então, um dos entregáveis nossos é colocar a marca no centro e todas as oportunidades que tem de fazer negócio. Então, uma delas é loja, outra é franquia, outra é a venda no atacado. André, isso é maravilhoso, esse pensamento dele é... A gente tá começando a trabalhar com essa palavra de ecossistema de turismo recentemente, porque nós temos hoje a operadora, que é a American Travel, a agência, que é a American Tour, aí nós criamos um departamento de vistos, que é a American Tour e a American Travel Vistos, nós criamos uma empresa de viagens só para mulheres, chama Ladies Tour. É só viagens para mulheres, porque às vezes tem muita, cara, tem muita mulher solteira que quer viajar, ou às vezes mulher casada que quer viajar, mas quer viajar só em mulheres, quer viajar em grupo. Exatamente, com guia mulher e tudo mais, sabe? Então a gente vai pensando em outras alternativas, vamos entrar agora nesse ano com a parte de esportes, então, para vender ticket de Fórmula 1, de Champions League, de Libertadores, isso é muito legal, tem muito mercado. Isso é o poder de você usar a sua marca em todas as outras frentes, né? Aí você não deixa tanto dinheiro na mesa. Exatamente. E eu tenho uma pergunta também dentro dessa ótica de grupos, eu não sei se vocês têm esse produto ou não, mas como o nosso público são empresários, existem grupos de empresários que vão a determinados lugares? Isso é legal, até uma coisa que a gente conversou bastante, né? Eu vejo uma tendência das imersões, né, de negócios, porque quando a gente fala de turismo de lazer, turismo de negócios, às vezes a gente já associa com o cara que vai lá visitar um cliente e tal, que é o dia a dia do negócio. Não, eu tô falando daquelas imersões, que eu vou e fico uma semana, ou tenho algo intenso, que troco com um network, ou aprendo com algo. Eu tenho visto isso crescer. Como é que você que está dentro do turismo tem observado isso? A gente até conversou, né, Rafa, recentemente. O turismo de negócios, ele é para as pessoas que querem aprender, que querem se desenvolver, que querem ter oportunidades de ter palestras, de ter visões de empresas gigantescas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? No turismo de negócios para Orlando, para Califórnia, lá no Vale do Silício.
Então, o empreendedor, ele quer entender o que as empresas lá fora fazem de diferente. O que as empresas lá fora fizeram, quais foram as sacadas das empresas para que eles pudessem chegar onde chegaram. Qual que foi a sacada da Apple, qual que foi a sacada da Microsoft? E não estou falando só de empresas gigantescas, empresas de menor porte, mas sempre tem algo a aprender. Sim. E aí você imagina você ter a oportunidade de viajar, com toda, obviamente, a operação e tudo mais nossa, você ter a oportunidade de viajar, de conhecer tudo isso, e depois, com a ajuda da JM, você conseguir adequar tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você viu de diferente que outros empreendedores estão fazendo, você conseguir adequar no seu negócio, a sua realidade, exatamente. Senão ele sai de lá com a cabeça cheia, né? E dá 2 meses. Ele acha que ele vai chegar. Dá 2 meses, a energia acaba, ele fala, pô, gastei um dinheiro, né? Eu investi, né? E não aproveitei. Então ele acha que ele vai chegar aqui, ele vai falar, pô, em 2 meses eu tô igual a Apple, eu tô igual a Amazon. Né? Porque ele se deslumbra com isso, entendeu? Mas aí tem toda a consultoria de vocês para poder... A tradução. Né? Exatamente, para poder fazer a ponte. Olha, isso é legal, mas vamos adequar a realidade do seu negócio. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode estruturar para você poder ter ganho em todos os sentidos, né? Em todos os diversos setores da empresa. Então Anselmo, tá em alta, que Rafa, legal, tá em cara. alta. E Anselmo, olhando agora para frente, né? Como que você enxerga 26, 27 aí o turismo, né? Como é que você está enxergando o mercado e como que a American Tour está preparada para esse futuro agora? Nós estamos muito otimistas, né? O nosso mercado, a gente tem uma vantagem, não tem rejeição. Eu desconheço pessoas que não gostem de viajar, sabe? Às vezes, olha, eu tenho medo de viajar de avião. Mas, poxa, mas você pode ir de carro até tal resort, até tal hotel. Olha, eu não gosto de andar de carro, eu gosto de andar de avião. Então, não tem rejeição no nosso mercado. Então, as portas, elas são abertas, assim, 100%. Nós temos que estar atento ao quê? Às novas possibilidades. Então, hoje em dia, muitas pessoas já fizeram viagens consideradas mais tradicionais. Já conhecem os Estados Unidos, já conhecem a Europa, elas estão buscando coisas diferentes. Lembra que eu falei no começo? Japão, Coreia, Tailândia, está muito em alta agora. O pessoal quer ir para Tailândia para ver o festival das luzes, que eles jogam aquelas, como se fossem umas espécies de lamparinas ali. Balãozinhos. É sensacional. Então, o público está querendo experiência, tá? Então, é nisso que a gente vê. É um turismo de experiência. O padrão vai continuar? Com certeza. Sempre tem gente precisando só de passagem aérea, sempre tem pessoas querendo ir para Disney. Eu brinco assim, a gente vende muito no segmento de grupos, a gente vende muito para menores de idade, né? Principalmente quem está fazendo 15 anos. Todo ano tem alguém fazendo 15 anos. Então, esse é um mercado que sempre vai ter. Mas a gente tem que ir adaptando, né? A gente percebe que o dólar influencia. Então, se o dólar está mais alto, você tem que dar uma enxugada no roteiro. Se o dólar está mais baixo, você consegue pôr mais coisas no roteiro, porque daí o preço em reais final vai ficar mais ou menos equiparado, entendeu? Então a gente tem que estar sempre atento. Tem que ter, no turismo eu falo assim, a gente tem que ter o pensamento de longo prazo, direcionar a empresa para onde a gente está imaginando que ela vá. E hoje o que a gente imagina é isso, é o turismo de experiências, é o cuidado, mas mensalmente você tem que ir acompanhando. Estou no caminho certo, não estou... Sem esquecer daquilo que é o que dá o faturamento da empresa. Os 80%, é o 80-20, sabe? Aquilo que dá o 80% de faturamento da empresa, que é o padrão que você vai continuar. Sim. Vendendo para as pessoas, vendendo para empresas, vendendo para... E o horizonte é muito... tem muito otimismo nesse horizonte para o turismo, que eu enxergo essa macro tendência, que é o seguinte, a geração atual, a nossa e o pessoal que está vindo depois da nossa... não é mais sobre posse, é mais sobre acesso e sobre experiência. Exato. A ambição grande não é ter necessariamente o carro grande ou a casa grande. Talvez é alugar um carro e alugar a casa e viver. Eu quero conhecer, quero ter experiência, quero ter vivência. Isso bate com o que a gente falou de negócio também. Porque eu posso ver uma palestra do cara da Apple no YouTube, mas não é, eu quero ir lá e ver. Eu quero ter experiência, quero imersão, né? Então, eu também vejo um horizonte bem positivo para o turismo, né, André? Excelente. É o que você comentou. A gente tem um cliente que ele mora numa kitnet. Então, ele tem uma empresa, enfim, tem família, mas ele mora numa kitnet muito pequena. E o negócio dele é ir viajar todo final de semana. Ponto final. A gente vê isso, o quanto cresceu de aluguel de carro ultimamente.
As pessoas que não querem mais comprar um carro, fazer um carro por assinatura, né? Isso. Por quê? Porque quer sobrar dinheiro para aproveitar. E eu vejo isso muito no estilo de vida europeu, sabe? Os Exato. europeus, eles nascem na casa dos pais, os pais morrem, eles ficam na casa dos pais, eles nem têm carro, porque eles andam de metrô, mas eles, todo mês, eles estão viajando Isso. para conhecer os... Então é isso, é É experiência. acesso. Acesso, Exatamente, exatamente. E as viagens, elas estão cada vez mais acessíveis. Se você faz ela com planejamento, você pode ir para onde você quiser. Vamos pro momento Impulsiona e Transforma? Agora. É o momento Impulsiona e Transforma, é o momento que você pega o uniforme aí da JM, vira consultor, tá? E dá uma dica para quem tá querendo empreender ou tá com uma dificuldade, como você contou, as dificuldades que vocês passaram. Que dica que para você fez a diferença na trajetória e que você queria deixar para essa pessoa? Eu acho que tem duas palavras, né? A primeira delas é não desistir. Quando a gente pensa em empreender, quando a gente pensa em montar o nosso negócio, a gente imagina que vai ser só mar de flores, né? Poxa, vai ser daqui para frente, eu planejei, eu fiz uma estratégia, vai ser tudo certinho. E de repente, no primeiro, no segundo, no terceiro mês, eu começo a ter dificuldade e eu já desisto. Então, faz parte da rotina do empreendedor, faz parte da rotina do empresário as dificuldades. O que a gente precisa é, em cada dificuldade, a gente ter estratégia, a gente ter inteligência para superar a dificuldade e sair mais forte de cada dificuldade. Se eu não desisto, se meu pai tivesse desistido no primeiro ano, no segundo, no terceiro, ou às vezes até mesmo na pandemia, nós não estaríamos aqui hoje para contar a história e não teria, né, construído o que nós construímos. Então eu acredito que não desistir e ter ousadia, né? Se a gente fizer o que todo mundo está fazendo, eu vou ser igual a todo mundo. Então eu preciso ter ousadia, eu preciso arriscar. Preciso ter inteligência, eu preciso saber o mercado que eu estou inserido, eu preciso entender o que eu vou arriscar. Mas se eu ficar na mesmice, e a JM é um exemplo claro disso, se eu ficar na mesmice, eu não vou sair do lugar. Ou eu vou ser igual a todo mundo, e aí eu não tenho diferencial nenhum. Preciso criar diferenciais, eu preciso ver o que o mercado está fazendo, o que eu posso fazer de diferente. Buscar, né? Criar demandas, né? Isso. Essas grandes empresas, Apple e tudo mais, esses caras fazem isso. Há 20 anos atrás, quem precisava de um celular, de um iPhone? É o ecossistema de novo. Né? Hoje em dia todo mundo precisa, é uma questão de necessidade, porque foi uma demanda que foi criada. Então você tem que entender o que o mercado está fazendo e o que você pode fazer. E muitas vezes, na história, você pode voltar a repetir com inovação. Então você pode ver algo que deu certo, e inovar, adequar nos padrões atuais e continuar, entendeu? Então eu acredito que seria isso. Que dica, hein? E que história que a gente ouviu hoje. Excelente. Muito bom, muito Falei que vinha obrigado. coisa boa hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui no podcast. Agradeço, viu, Anselmo? Eu que agradeço, Rafael, eu que Excelente. agradeço, André. É um prazer estar aqui com vocês. E espero poder ter contribuído um pouquinho aí para quem está nos assistindo. Contribuiu Demais. muito. Pessoal, Obrigado. procurem a American Tour aí nas redes sociais, fala lá com eles. Eu viajo só com eles, eu recomendo. Viu? E agradeço e a gente volta em breve com mais um episódio. Obrigado.